dentro da universidade, desde o campus curitibano, Araranguá, Joinville, os campos curitibanos de Florianópolis, Trindade, CCA, quais são os principais desafios? Em todos os campos, nesse momento, uma das questões, duas questões são muito importantes. A primeira delas é a questão da infraestrutura física, prédios de laboratórios, prédios de salas de, muitas vezes, falta de salas de aula, equipamentos adequados para os alunos. Então é a questão de infraestrutura. Uma outra questão importante é a questão dos professores, principalmente para os cursos que foram criados, os cursos reúnem. Que nós temos aí um pacto que foi feito em relação aos professores e nós precisamos, então, nesse momento, verificar o atendimento dos cursos para que nós possamos imediatamente dar conta do número de professores necessários para que os cursos aconteçam com a qualidade que vocês, estudantes, merecem. No cenário nacional e internacional, quais seriam as perspectivas? No cenário nacional, algo que nós temos pensado muito é que, para além da internacionalização, os nossos professores e professoras e estudantes deveriam conhecer o Brasil. Nós temos hoje professores que se focam, professores que conhecem muito mais a Europa, os Estados Unidos, do que o seu próprio país. Então eu penso muito aos moldes do Projeto Rondon, quando nós temos cursos das mais diferentes áreas, de estudantes que podem estar atuando nas suas áreas de conhecimento em vários lugares deste país, conhecendo o país que temos, para além do lugar onde vivemos. Então, eu acho que esse programa de nacionalização é uma proposta importante, que eu tenho como proposta, junto com a Lúcia, de levarmos isso à discussão na Andifes, na Associação de Dirigentes de Instituições Federais do Ensino Superior. Então, não é desconsiderar a política de internacionalização. A política de internacionalização é importante, mas quando nós falamos de universidade pública brasileira, nós também temos que pensar na expansão da extensão daquilo que é feito nas nossas universidades para o país onde nós vivemos. Então, nossos jovens, ou seja, a política de ciências sem fronteiras é muito válida. É importante que nossos jovens observem, vejam a realidade acadêmica, científica de outros países. Mas também é muito importante que eles tenham a oportunidade, para aqueles que querem, tanto estudantes como professores, de conhecerem o país. Então, a mobilidade acadêmica nacional, ela deveria ser uma proposta nos próximos anos. E, a nível internacional, uma aproximação cada vez maior com os países da África, da Ásia e da América Latina. Que nós possamos fazer os intercâmbios, por exemplo, na África, em países como Moçambique, Angola, que tem condições de termos, por exemplo, uma ajuda humanitária que envolva o reconhecimento das necessidades culturais e as diferenças culturais daqueles países, como nossos alunos, por exemplo, de ciências rurais ou engenheiros florestais, podem lidar com, por exemplo, com a produção de alimentos num país onde a fome é uma realidade. Mas no intercâmbio, na construção, por exemplo, com a cultura daquele país, onde as pessoas têm uma forma diferente de plantar, e muitas vezes vocês vão se aproximar dessas formas de cultura que lá dão certo, e as pessoas conseguem, e trazer para áreas do Brasil onde as necessidades e o índice de desenvolvimento humano, por exemplo, são bastante reduzidos. Acho que isso é muito importante para que os estudantes possam pensar e refletir sobre as realidades que o nosso mundo hoje vivencia e que as demais diferentes populações do mundo vivenciam. Tem uma questão que a maioria dos alunos aqui do nosso campus, curitibano, seria previsões de novos cursos, de programas, de pós-graduação, de mestrado. Você tem alguma coisa prevista, Com certeza. Em relação aos campi, é muito importante que nós tenhamos um impacto social nas cidades onde nós estamos, para além dos cursos de graduação. Os nossos alunos vão se formar, vão buscar outra formação. Os professores que aqui estão precisam atuar na pesquisa, gostariam de atuar na pós-graduação, ou seja, o sucesso do campus e o impacto social desse campus como público, a expansão de vagas públicas, somente será completa quando nós tivermos
ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação. Nesse sentido, o que nós vamos fazer? Num primeiro momento, a curto prazo, fazer uma política de fortalecimento da graduação, que é o que começou esse campus. Paralelamente, a questão do apoio à atividade de pesquisa. E, posteriormente, já pensarmos, já foi encaminhada uma política de criação de, primeiro, talvez especialização, depois, talvez mestrado, né? Então, isso está na nossa meta de governo, de gestão, que nós tenhamos esse diálogo. Esse primeiro ano, vamos consolidar o que temos. E já construindo paralelamente, porque aí, quando soubermos quantos professores, qual é o grupo de professores que temos aqui, porque hoje os professores têm uma carga horária de trabalho, não é? Que eles exaustiva, não é? Que fazem com que eles tenham muitas dificuldades de desenvolver o seu trabalho como pesquisadores e o seu trabalho na pós-graduação. Então esse é o nosso grande desafio e com certeza essa é a nossa grande meta. Você falou, tanto antes como na reunião com todos os acadêmicos, docentes, como agora, que o primeiro objetivo nesse primeiro ano seria, um deles seria a infraestrutura. E quais seriam as metas dessa infraestrutura? Por exemplo, quanto a questões de ginásio, poliesportivo, restaurante universitário, biblioteca? Primeira questão, restaurante. Melhor, não sei qual é a ordem de prioridade, mas moradia estudantil, importantíssimo. A gente viu, né, o que está bem. Moradia estudantil, restaurante universitário, que hoje eu fui almoçar no restaurante universitário, né, atual. O ginásio, aqui no caso, cada campus é um campus. No caso de Curitibanos, o que a gente percebe? A necessidade de um espaço cultural, por que não, né, um espaço para... Aqui tem um cinema, né, só que é privado. Né? Então, o que nós temos claro é a importância de termos espaços de esportes, porque vocês hoje aqui não têm, né? Além das festas, como mesmo vocês disseram, ficar no posto de gasolina, né? Ouvindo as músicas dos carros e tomando cerveja. Né? Então nós temos uma preocupação grande, mas para além das festas, para além dos espaços de convivência, esses espaços de convivência eles também podem ser espaços de formação. Então vocês já têm coral, vocês podem ter a participação, né, construção de círculos de leitura, mas para tudo isso vocês precisam ter uma infraestrutura e um espaço. Né? E até mesmo pessoas que, né, junto, que conseguem organizar e tentam fazer isso. Então que a gente tenha essas prioridades do momento. E outra prioridade que a gente está vendo aqui é a questão dos laboratórios. Né? Que nós vamos precisar, nesse momento, acabei de saber que os microscópios, né, que a licitação que foi feita vai precisar ser refeita, então nós vamos precisar agilizar esse processo, e isso será feito. A pergunta seguinte, no caso, seria bem a questão dos laboratórios. Os laboratórios que a gente tem aqui, a maioria deles tem essa finalidade, que seria acadêmica. Né? Então, eu queria saber mais laboratórios de pesquisa, quase que exclusivamente para isso. Tem alguma... Então, não tem projeto ainda, porque a gente tem que, ou melhor, já tem um projeto, mas a gente tem que rever o projeto, né? Porque o que nós vamos construir, a gente vai pensar agora, é que o campus já está consolidado. Esse projeto, né, que já está que estava sendo elaborado, ele condiz com a realidade do campus, hoje nós vamos construir. Então, os laboratórios de pesquisa é uma prioridade. Os professores não podem continuar na estrutura que estão, sem espaços coletivos ou utilizando espaços que estão liberados. E quanto à questão da extensão? Nosso campus é um projeto do Reúne. Última pergunta. Tá bom. Temos os campos experimentais aqui em Curitiba. Nós temos duas áreas. Tem algum projeto que coisa para se fazer? Com certeza. Todas as necessidades dos campos serão prioridade. Todas as necessidades. Essas máquinas que estão aqui na rua, isso é um absurdo. Então, o que nós temos claro é que nós vamos precisar, por isso a gente criou a Superintendência de Infraestrutura da Arquitetura e Engenharia. Nós vamos estar reestruturando todo esse setor e fazendo uma política de buscar projetos mesmo para que as coisas aconteçam. As coisas têm que acontecer. Nós não podemos devolver dinheiro de forma do Reúne. Tá? E precisamos de mais. Mas para isso a gente tem que ter capacidade técnica de resolver os problemas. E é isso que a gente vai buscar. Tudo isso envolvendo consultas às comunidades de cada campo. Porque se isso não for feito, você constrói o projeto, chega aqui o projeto não serve. E aí? Todo o esforço foi em vão. E ainda desagrada todo mundo.
Secreta Zé? Muito obrigado. A gente agradece a sua determinação. Obrigada. Boa sorte nesse mandato. Obrigada.